Meus amigos, uma boa tarde. Esse é o programa Cimara Heller, do sua Camaçaria TV. E eu já inicio dizendo para vocês que hoje é dia de mesa redonda, então vocês podem entrar ao vivo e conversarem com Humberto Heller, a Ilai e mais os convidados da mesa redonda. E o telefone nosso é 3040-2700. Mas ontem eu pude assistir duas coisas na televisão. Aquilo que está na manchete dos jornais é exatamente sobre o mensalão. Assisti, gostei muito, fiquei ligada ali no canal 40 da Globo News e pude, portanto, ver os votos, e principalmente o voto do nosso Peluso, César Peluso, que está deixando, essa semana que vem, o Supremo Tribunal Federal, uma vez que estará completando 70 anos. E depois, quando à noite, eu pude ver e apreciar o jogo do Brasil, ou da Bahia, contra o Santos. E como dizem os jornais, a Bahia hoje, quer dizer, quem torce pelo Bahia, pode comer um bom peixe, né, na muqueca de peixe, porque ganhamos do peixe. Estávamos perdendo no primeiro tempo de 1-0, e depois conseguimos, no segundo tempo, fazer 3 gols e ganhamos de 3-1. Foram 2 momentos bastante fortes no dia de ontem, né? Então, sobre o mensalão, eu estive olhando também o que dizem os grandes jornais pelo Brasil afora. O Globo, por exemplo, fala que a hora do mensalão, petista que presidiu a Câmara, é condenado por corrupção. A Folha diz que o Supremo Tribunal Federal condena petista por corrupção. E o Estadão de São Paulo diz que a maioria do Supremo condena João Paulo por corrupção passiva. E mais, ainda está dizendo que o Planalto está temendo o efeito dominó. Porque o PT e o governo temem que com a condenação de João Paulo Cunha caia a tese de Caixa 2 e auxiliares do ex-presidente Lula, como Zé Disseu, sejam condenados. Se você pegar o raio laser de hoje, a Tribuna da Bahia, diz que a condenação do deputado federal João Paulo Cunha, em votos ontem no Supremo Tribunal Federal, acendeu o sinal vermelho em todas as campanhas petistas no país. Por um motivo simples. João Paulo Cunha não é um petista qualquer. Foi presidente da Câmara, deputado hoje, cargo na qual foi condenado pelos ministros, reforçando a tese da existência do maior esquema de compras de votos já montado no país, e, ao mesmo tempo, o comprometimento do partido com a irregularidade, a qual o ex-presidente Lula, numa última tentativa de evitar o pior, voltou a afirmar que não existe mensalão. Daí, inclusive, numa entrevista que ele deu ao New York Times, que eu, inclusive, falei sobre isso aqui no nosso programa no início da semana. Daí, o medo dos petistas de que o time de Lula, como eles dizem, passe a ser chamado pelos adversários de time do mensalão. Então, tem gente que não quer mais tirar retrato, não quer mais saber com o presidente dizendo, a pessoa chegando, nós estamos no time de Lula. Tem muita gente já não querendo encontrar essas coisas. Mas estamos acompanhando. Agora, quem era João Paulo Cunha? Deputado federal desde 1995, candidato atualmente a prefeito de Osasco, e primeiro petista a presidir a Câmara, assim que o presidente Lula entrou como presidente da República, ele ganhou logo, né, para presidente da Câmara, então o primeiro petista a presidir a Câmara, e foi também presidente interino da República, na ausência do presidente Lula e na ausência do vice-presidente da República, que na época, né, era José Alencar, então ele pôde presidir. Então está aí, é um senhor nome, e na despedida do ministro César Peluso, que votou por 6 anos, pedindo 6 anos de prisão para João Paulo Cunha, isso é uma coisa grave. Então o ministro César Peluso, o único a sugerir as penas até agora, dizer um número, esse fica 12 anos, esse fica 16 anos, por exemplo, para o Marcos Valério, ele pediu 16 anos, e para Peluso, Peluso para o Paulo,
né? O João Paulo, ele pediu 6 anos, mas tem outras coisas que vão somar a isso tudo. Então, ele foi o único a sugerir as penas. Esse que está botando a mão no olho, apavorado, é ele. É o carequinha, né? Marcos Valério. Ele que está caindo toda a responsabilidade por cima dele. Ele era um empresário. É a mesma coisa do Carlos Cachoeira. É um bicheiro, é um contraventor, é um horror, é ali nos bingos. Mas o político que recebia o dinheiro da mão dele tem que ser punido. Então, para quem é que esse homem, o Marcos Valério, dava dinheiro? Tem que ser punido. E a turma ia passar por fora? Não podia. Então, o ministro César Peluso, o único a sugerir as penas até agora, quer que João Paulo seja condenado a 6 anos de prisão e também a perda de mandato. Mas se o deputado também for considerado culpado por lavagem, a pena será de, no mínimo, 9 anos. Inicialmente, em regime fechado. Esse aqui é o problema. E o PT deixou para o próprio João Paulo a iniciativa de abandonar a candidatura a prefeito de Osasco. A Câmara deverá abrir processo para cassar o seu mandato. Mas cassar um mandato não é uma coisa assim tão rápida. Isso, inclusive, quando eu vinha para cá, caminhando para cá, para a nossa televisão, para aqui já para o nosso escritório, eu pude até comentar sobre isso. Você, para cassar, não é assim de uma hora para outra, não. Não depende tão somente do Supremo Tribunal pedir a cassação do mandato dele, a perda de mandato dele. Não vem como a perda. Lula, então, não é para ser assim. Tem que passar, tem que ir para os deputados, tem que votar. Então, é uma coisa que vem tudo dentro da lei. Não é quis tão somente e está resolvido o problema. Não pensem que é assim, porque a coisa não funciona da maneira que a gente quer. Então, vem dentro da lei. Então, a decisão final sobre a cassação é uma prerrogativa da Câmara, de acordo com o artigo 55 da Constituição. Foi pedido 6 anos para ele, pode somar 9 ou pode ir mais adiante. E apenas depois que a decisão do Supremo Tribunal transitar em julgado, o que equivale a encerrar todas as possibilidades de recurso, e pode levar dias ou meses, é que a casa deverá ser notificada. Depois que a Câmara Federal for notificada, caberá à mesa ou a um partido pedir a abertura do processo de cassação. E, em seguida, o caso vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que nós chamamos de CCJ, que não tem prazo regimental para concluí-lo. Pode demorar, ninguém botar para votar, aquelas coisas. E, atualmente, o presidente do colegiado é o petista Ricardo Berzoini, que não vai querer pedir a expulsão do colega. Ele será o responsável, o Berzoini, por ditar o ritmo do julgamento. Então, o parecer pelo arquivamento ou cassação do mandato será votado no plenário, inclusive de forma secreta. E para que o petista seja cassado, é preciso que pelo menos a metade mais um dos votos de todos os deputados. Se são 513 deputados, você divide por 2, né, vai dar 256,5. Então, tem que ser com 257 votos para que ele possa ser votado, né? Então, vamos ver se... ele já foi absolvido, o Cunha, em situação semelhante, no auge do mensalão, botou-se em votação lá na Câmara e ele conseguiu escapar. Imagine agora, né? Então, de qualquer maneira, se vai pegar a prisão, então, em sendo preso, não vai poder estar como deputado de qualquer maneira. Bom, nós vamos dar uma palavrinha aqui, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado ontem. A Secretaria de Saúde realizou ações educativas para conscientizar a importância de evitar o fumo. Vamos ouvir só um pouquinho e depois vamos voltar falando de política. Vamos ver.
Realizadas pelo CEONC, Centro de Oncologia de Camaçari, no auditório do Cuidar, Centro de Unidade de Apoio e Referência em Saúde, ações educativas foram feitas por meio de uma palestra que abordou as causas e as consequências do tabagismo para fumantes ativos e passivos. A coordenadora do CEONC, Luciana Jaqueline, fala sobre o objetivo do evento. O Centro de Oncologia já traz esse tipo de atividade na assistência diária aos pacientes, que é todo o trabalho de orientação, tanto em relação ao controle do tabagismo, quanto em relação a tudo que diz em relação à saúde do indivíduo. E hoje, em especial, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então, nós, como Centros do Câncer do município de Camaçari, não poderíamos deixar passar em branco. Então estamos fazendo esse momento de sensibilização com todos os usuários, do Sistema Único de Saúde e profissionais, todos que queiram vestir essa camisa de combate ao tabagismo. A ação contou ainda com informações sobre os riscos existentes do uso do cigarro e orientou as pessoas quanto à prevenção das doenças causadas pelo tabagismo. As pessoas que participaram da atividade contam a importância da abordagem ao assunto. É muito importante porque as pessoas vão ter mais conhecimento do que está fazendo mal, né? Porque o cigarro é uma destruição para a vida de qualquer pessoa. Não é só para aquele que está fumando, mas aquele que também, o fumante passivo também, ele também é prejudicado. E o vício, as pessoas pensam que o vício só é a maconha, é o crack, é isso, mas o cigarro também é um destruidor. E as pessoas têm que ter consciência do seu organismo, de ver aquilo que Deus fez o homem, não para ele se destruir, mas ele se autodestrói porque fazendo uso de coisas indevidas. Eu acho super importante, porque é muito bom para as pessoas que fumam, para eu que já convivi com família que fumava dentro de casa. Prejudica também, não só quem fuma, como quem não é fumante, que é fumante passivo. Que também poderia a gente ter a palestra sobre bebida, porque cada dia que passa os jovens estão ficando alcoólatra também. Era muito bom que em Camaçari tivesse um grupo que desse palestra sobre bebida. Eu acho muito importante porque se a gente, como eu participo do grupo, a gente vê muitas situações de pessoas, que o fumo ele não faz bem, até porque pelas substâncias que ele contém, então não faz bem para a saúde. Se a pessoa evitar, a vida é melhor, e dura mais. Na verdade, o cigarro ele é uma coisa assim devastadora no organismo da pessoa. Quem está falando isso não sou eu, são as circunstâncias e os próprios médicos, Então, eu como ex-fumante, eu tenho até uma certa autoridade para falar sobre isso, dizer que realmente deixar de fumar é a melhor coisa que a pessoa faz. Sei também da dificuldade de realmente deixar de fumar, pelo fato de o organismo, inicialmente, quando a gente começa a fumar, começamos a sentir uma série de reações que o organismo reclama, Em Camaçari, o atendimento e tratamento das pessoas dependentes do cigarro são oferecidas pelo CEONC. Em relação ao tabagismo, nós estamos criando esse núcleo de referência. Hoje dispomos apenas com ações pontuais e esse trabalho de orientação, mas a nossa proposta, estamos trabalhando para isso, é tratar o fumante aqui no município de Camaçari. Hoje o município consta com a aquisição de um médico pneumologista que tem interesse, que abraça a causa também e que vai abraçar a causa aqui no CEONC, participar conosco. A senhora contou pra gente que a senhora conseguiu largar esse vício do cigarro. Foi fácil ou difícil para a senhora? Foi um pouco difícil, mas eu tive força de vontade, porque eu sabia que não fazia bem. A boa vontade, o esforço, que a pessoa tem que botar uma coisa na cabeça. Bom, quando eu nasci, minha mãe não botou cigarro na minha boca, ela botou foi leite, alimento, essa coisa toda. Então, depois que eu cresci, eu vou colocar uma coisa que está sendo devastador para a minha saúde e eu tenho que me abdicar disso, deixar realmente esse tipo de vício e ter uma vida mais saudável. Muito bem, eu não vou fazer comentário, ontem falei muito, porque tenho que comentar aqui, Jaime da Gleba ele quer saber como anda a política em Camaçari e como está a nova pesquisa. Então,
Então vamos ver se a gente tem um tempo de falar sobre isso. Mas antes vamos conferir a agenda dos candidatos a prefeitos de Camaçari. A agenda do candidato Maurício, 10 horas da manhã, caminhada Monte Gordo, Itaipu. E às 3 horas da tarde, o Maurício estará no FICAM, na rotatória. E às 5 horas da tarde, na Avenida Concêntrica, no Assisto. E às 7 horas da noite, rodízio de ideias com os mototaxistas. E a agenda do candidato Ademar. Entrevista na Rádio Sociedade em Salvador, às 8 horas da manhã, já deu essa entrevista. Às 4 horas da tarde, caminhada por Parafuso. Às 7 horas da noite, inauguração do comitê de um candidato a vereador. Às 7h30, inauguração do comitê de uma outra candidata a vereadora. Então, a agenda do Índio, do PSTU, não divulgou. A agenda do candidato Zé de Elísio, do PP, começou às 9 horas da manhã, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Camaçari. Ele é o presidente, tem que se fazer presente. Às 4 horas da tarde, caminhada da coligação Unidos por Camaçari, no bairro do POC 3. Às 7 horas da noite, reunião com a comunidade no Ponto Certo. Agenda do candidato Haroldo do PSOL, não divulgou. Agenda da deputada doutora Tereza, às 9 horas, caminhada no Limoeiro, ela esteve presente. E às 3 horas da tarde, caminhada no FICAM. Bom, ontem eu cobrei dos candidatos acessibilidade. Não vi nenhum candidato falando no que vai ser feito por essas pessoas que têm problema, alguma deficiência. Não temos problema de calçada na cidade, como entrar nas escolas, em órgãos públicos, problema de escada, né? Tudo isso nós falamos ontem. Mas hoje eu cobro dos candidatos ações de governo. Como irão resolver o problema do desemprego em Camaçari? Quero ver, não estou vendo ninguém falar sobre isso. Isso é coisa séria, é questão de segurança. Segurança pessoal, segurança doméstica. Está diretamente relacionado o desemprego ao desequilíbrio emocional do indivíduo. Hoje eu li uma notícia que diz o seguinte, que a taxa de desemprego na região metropolitana de Salvador aumenta de 16,6% para 17,8% em um ano. A taxa, portanto, de desemprego na região metropolitana de Salvador, e que nós estamos incluídos, em julho, teve uma queda de 0,6% em relação a junho. Mas se forem analisadas as estatísticas nos últimos 12 meses, a capital baiana e cidades próximas tiveram um aumento no índice de desemprego de 15,6% em julho do ano passado para 17,8% em julho deste ano. Então, nesse período, o número de desempregados aumentou em 72 mil pessoas, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, chamado SEI, porque o crescimento do número de postos de trabalho de 101 mil foi inferior ao acréscimo da população economicamente ativa de 173 mil pessoas. E pensar que na terça-feira, eu li essa notícia aqui, o governador Wagner, no seu programa de rádio semanal, soltava foguetes ao comemorar 500 mil de empregos que o governo dele, segundo Wagner, né, proporcionou aos baianos nesses últimos 7 anos. Falar é fácil, fazer é que são elas. A realidade é bastante amarga e indigesta, inclusive. O governo é tão desligado, ou pensa que somos alienados, que ao tempo que noticiam o aumento de famílias que ingressam no plano da cesta básica, também comemoram o aumento de desemprego. Ora, se mais pessoas fossem empregadas, então diminuir-se-ia o número de quantidade de doações de cesta básicas. Então, vocês veem que eu não caio nessa conversa. E quanto ao que me perguntou o Jaime, eu quero dizer, Jaime, que deputados da bancada oposicionista na Assembleia Legislativa estão contestando dados da Vox Populi. Estão sim. E estão acusando o Instituto de manipular resultados em Camaçari com o intuito de favorecer o candidato do PT à prefeitura e que está à frente, dizendo que 10 pontos do segundo candidato. E o secretário de Educação de Salvador, o presidente estadual do PTN, João Carlos Bacelar,
ele afirmou ontem que acionará, aliás, afirmou hoje, que vai acionar a Justiça Eleitoral para que apure denúncias feitas na tarde de ontem por deputados da oposição na Assembleia Legislativa contra o Instituto Vox Populi. Diz o seguinte, o deputado estadual, licenciado, e secretário de Educação de Salvador. São denúncias muito graves, feitas pelos deputados Bruno Reis, Sandro Regis, Elmar Nascimento e Carlos Geilson, que colocam em xeque a integridade das pesquisas realizadas pelo Vox Populi. Segundo João Carlos Bacelar, os resultados da pesquisa sobre sucessão municipal em Camaçari já são conhecidos na Assembleia Legislativa da Bahia antes mesmo de serem divulgados e beneficiariam o petista, o candidato do prefeito Caetano em Camaçari. E que estaria dizendo a pesquisa que esse candidato do prefeito estaria com 10 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Então, o secretário disse ainda que foi a própria esposa do prefeito, a deputada petista Luísa Maia, que está espalhando estas informações pela Assembleia. E esse intuito está associado a, como ele diz, né, o deputado João Carlos Bacelar, a maracutaias em pesquisas, porque em 2008 disseram que João Henrique era o terceiro colocado e ele ganhou. Então, ele disse que fez uma pesquisa na internet e achou 65.400 citações contra o Instituto. Quer dizer, ele não está... o Instituto, então, eles estão acreditando que não merece credibilidade. E levantou o questionamento sobre o financiamento da pesquisa, que teria sido paga pelo Clube dos Lojistas, o CDL de Camaçari. Então, eles estão dizendo que ele disse que desafia o Instituto Vox Populi a provar a veracidade dessa informação, uma vez que a CDL, que é Câmara de Diretores Lojistas de Camaçari, tem uma receita, uma arrecadação. Ele arrecada R$18 mil por mês. E como poderia pagar R$30 mil por uma pesquisa? Então, já estão questionando com relação a isso. E isso é muito grave. E lembrou também que o Leonel Brizola, no ano de 1982, o Instituto Proconsult, ele tinha divulgado um dado dizendo que o Leonel Brizola ia perder as eleições. E, no entanto, ganhou as eleições. Eu quero deixar claro aqui que também, em 1992, você caminhava por Camaçari inteiro e via um outdoor imenso colocado em Camaçari, em tudo quanto era canto, dizendo que o doutor Françu estava com 70 e tantos por cento e Humberto Heller tinha 10, 12%. Humberto Heller ganhou as eleições. Então, se você acredita, Jaime, no seu candidato, você então faça a sua pesquisa no seu entorno e você vai ver quem tem razão, quem não tem razão. Né? A pesquisa, eu não examinei a pesquisa, mas quero dizer para vocês que o presidente do Vox Populi é um sociólogo, é o Marcos Coimbra, e ele é colunista, inclusive, do jornal Correio Brasiliense e também da revista Carta Capital. Mas existem alguns problemas com relação a ele, a ponto de vocês verem que o deputado fez uma pesquisa sobre a situação dessa empresa e aonde encontrou uma quantidade imensa de irregularidades que estão sendo apontadas contra a empresa. Então, nós vamos verificar. Agora, eu não posso dizer, são 65.400 citações contra o Instituto, então, que está fazendo essa pesquisa, que é a Vox Populi. Então, meus amigos, nós temos que aprender o seguinte: vote em quem você acredita, em quem você acha que vai mudar a sua cidade, beneficiar não a sua família, a família de quem vai ganhar, mas que vai ser o governante de todo o município. Porque eu acredito que a presidente Dilma
seja a governante de todos os brasileiros. E ela tem crescido muito nas pesquisas de opinião pública sobre ela, sempre crescendo e sempre firme. Por isso é que ela está sendo bombardeada pelo Brasil afora, porque ela mantém a opinião dela e ela segue a opinião dela. Vamos aprender uma coisa: quando você tiver plena convicção de que aquilo é certo, então vá por aquilo que você acredita que seja certo. Nada de Maria vai com as outras, que não nos vai levar a canto nenhum, nunca. Até destruir a sua família você é capaz de destruir. Se de repente começar a achar que a mulher melhor, mais delicada, mais não sei o quê, é a do vizinho, enquanto você está às vezes com um tesouro dentro de casa. Então é questão de personalidade. Aquilo de dizer, eu não quero perder meu voto, é para quem realmente não tem visão política nas coisas. Vamos ter serenidade e tranquilidade. Não sei quem é o seu candidato, mas prestigie quem for o seu candidato. Se acredite no candidato do prefeito, vá atrás dele. Se acredite no que está em segundo lugar, vai atrás dele. Se acredite no que está em terceiro lugar, siga-o. Entendeu? Então, é como disse Caxias, né, na Guerra do Paraguai, siga-me os que forem brasileiros, e ganhamos a guerra. Então, vamos lá. Vamos dar uma paradinha, e entrevistados de agora vai ser o Caio Damasceno, Mariana Valesca. Vão ser entrevistados por Humberto Ellery, com sua filha Ilai, que é a nossa filha, Ilai. E também estará Moab Arthur. Esses três jovens, Caio Damasceno, Mariana Valesca, Moab Arthur, são jovens promissores na área de informática. Um espetáculo, né? Vamos ouvir, são design gráfico e são programadores. Olha, design gráficos é uma nota, viu? Que ganha. Importantíssimo. E programadores também. Vamos ouvi-los, voltamos já já. É rapidinho. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalha de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. Multisupermercado, onde qualidade e atendimento já é tradição. Lhe oferecemos a cesta básica mais completa e mais barata do mercado. Aproveite nossa terça verde, dia de comprar frutas e verduras com os melhores preços. E a nossa quinta filé, onde você compra a melhor carne da Bahia, também com os melhores preços. E nas compras acima de R$30, você concorre a um carro, uma moto, um caminhão de prêmios e um ano de compras grátis. E mais, ao adquirir o seu cartão da Rede Smart no Multisupermercado, você ganha uma linda sacola. O carreto é grátis. Smart Multisupermercado, Rua Cássia Rosa 36, Gleba. Telefone 36215446. Crescendo com Camaçari. Multisupermercado.
PP Ponto do Piso, sua mais nova loja de pisos em Camaçari. Trabalhamos com todos os cartões, cheques e no carnê em até 10 vezes sem juros. Avenida Radial B 594, Alto da Cruz. Telefone 71 3644 3344. PP Ponto do Piso. Supermercado Nolasco, um ambiente completo para você, cliente. Aqui você pode contar com um espaço amplo, arejado e confortável, além de um atendimento de primeira qualidade, melhor preço da cidade, promoções e agilidade. Aceitamos todos os tickets e cartões de crédito. Entrega a domicílio e todos os meses um encarte com preços imbatíveis. Supermercado Nolasco, sua família merece o melhor. Rua das Almas, sem número, bairro dos 46, próximo ao Coco Gelado. Telefone 3621 4307. 3621 4490. Supermercado Nolasco. Chegou em Camaçari a mais nova loja de suplementos nutricionais. Batata Muscle, há 10 anos no mercado, traz as últimas novidades em suplementos e treinamento. Atendimento direto com uma nutricionista e um personal trainer. Trabalhamos com todos os cartões. Venha e confira. Avenida Radial A, número 80, loja 6, Centro no Shopping do Japéu. Telefone 36210106. Se você vai construir ou reformar, passe na Confiaço, a loja mais completa da região. Veja só esta lista. Super promoção. Ducha elétrica Advanced multitemperatura, preço R$ 79,64 à vista. Serra Mármore Bosch, sem disco, preço R$ 216,50 à vista. Serra Mármore Bosch, com disco, preço R$ 236,90 à vista. Massa acrílica Coral 18 litros, preço R$ 85,00 à vista. Avenida Eixo Urbano, sem número centro, Camaçari, Bahia. Telefone 71 3413 8500. Confiaço, 22 anos construindo felicidades. A loja amiga do construtor. Vai reformar? Confiaço. Vai construir? Confiaço. A mais completa de Camaçari. Olá, minhas amigas e meus amigos de Camaçari. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia de mesa redonda. E com muita alegria estamos trabalhando aqui com jovens de Camaçari, que trabalham na área de designer, e, enfim, com o negócio de computador, que faz um bocado de projeto, eu não sei bem o que é, mas eles vão explicar. Por isso eles vieram para cá. E estamos aqui com o Caio Damasceno. Esse rapaz foi quem fez esse logotipo, Programa Cimara Ellery. Daí você vê. Mariana Valesca e Moab Arthur. Eu passo a palavra e depois ele lá e passa a palavra para cada um, e aí cada um se apresenta pessoalmente dizendo o que faz na vida. Boa tarde, Camaçari, o programa Cimara Ellery iniciando. Estamos ao vivo pelo 3040-2700, se você quiser participar, perguntar. Caso não queira, encaminhe por e-mail que nós responderemos os seus e-mails com toda a atenção possível que nós dispensamos a você, nosso telespectador. Hoje estamos iniciando a mesa redonda, falando sobre um assunto que é super positivo e próspero para a cidade de Camaçari, que é falar sobre informática, sobre designer, né, sobre criação. Uma cidade em que a gente sabe que hoje em dia a maioria da população está na faixa etária entre os 16 e os 25. Então, o assunto vai estar chamando a atenção de muita gente na cidade. Eu vou começar lançando a provocação. Não, deixa eles se apresentarem primeiro. Olha só, então tá bom. Vamos aqui, Caio. E aí? Como é que começou essa sua trajetória aí de vida? Não, se apresente só e depois a gente faz. Eu sou o Caio, trabalho em coisa assim simples. Pode ir. Bom, boa tarde. Comecei na área, né? Eu, na verdade, já tenho 9 anos trabalhando na área. Desde os 16 que eu estou nessa luta aí. Meus colegas sabem que é uma luta realmente trabalhar com design. Por paixão, né? Já tenho alguma experiência, já tenho alguma coisa encaminhada na cidade, né? Com meu nome, né?
O design do programa Simara Heller, diga aí, rapaz, por você. Com certeza, com muita honra. Né? Para nós. A gente desenvolveu aí, está desenvolvendo, né, a identidade visual do programa e tal. Para mim é uma honra, em primeiro lugar, né, agradecer o convite de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, né, falar um pouquinho do que é o mercado para a área de comunicação na cidade. Ok. E Mariana? Agora a moça, primeiro as moças. Bom, eu sou artista, eu desenhava há muito tempo e tenho essa técnica. Aqui. Pronto, repete de novo. Certo. Eu sou artista, eu desenho há muito tempo, desde pequena. Eu tenho essa técnica com manuseio mesmo, de tanto arte gráfica como arte em papel. Faço pintura também. Fiz o curso de web design e me aperfeiçoei. E hoje faço layout de site, banners, logomarcas para empresas, faço trabalhos em flash, desenho em movimento. E eu também adorei o convite de vocês, é uma honra estar aqui, obrigada. Você realmente é um artista, né? Pinta também, né? Isso. Pinta o 7 também? Eu sei, que pinta o 7, é isso aí, é bom demais. Moab. Meu nome é Moab, desde pequeno eu já gostava de computador, né? Curiosidade, comecei a mexer, aí fui crescendo, fazendo curso, me especializando, aí agora já me formei em manutenção, em instalação de software, tudo assim, baseado no computador, na informática mesmo, e é uma coisa muito boa mesmo, que no futuro todo mundo vai precisar, e eu acho magnífico assim, a informática é tudo muito bom. Aliás, o futuro que está agora, viu? Porque, por exemplo, quando eu vejo um computador, eu não sei nem o que fazer. Agora, jovens assim, meus netos, tudo chega lá, fazem tudo. Não, o mundo é de vocês agora. Né? É verdade. O designer, na verdade, é uma facção, né? É um pedaço do marketing. Né? Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês se sentem dentro desse processo de criação do designer na vida das pessoas, porque vocês trazem ideias novas, vocês simplificam coisas que muitas vezes as pessoas não são capazes de traduzir, ou em palavras, ou em atitudes, ou em sentimentos. E Caio, como é que você se sente fazendo esse tipo de arte? Olha só, eu acho que hoje em dia o grande desafio de ser designer, né, de trabalhar com criação, na verdade, conseguir aliar a questão da beleza, da plástica, né, e toda a conceitualização em cima disso, né, pode não parecer, mas a gente tem significado em várias técnicas utilizadas para trabalhar com design, principalmente se você fala de cores, né. Então a gente conseguir aliar a questão da qualidade plástica, da qualidade de imagem, da beleza, do requinte do que a gente está fazendo, com a questão do comercial, isso ser vendável. Né? O grande impasse, na verdade, é esse. Né? Entre o cliente em potencial estar pensando em uma coisa e a gente, na verdade, com um olhar mais crítico, mais clínico, a gente percebe outra diferente dentro do que a gente está fazendo e tem um pouquinho desse impasse. Né? Eu creio que a profissão é de suma importância dentro desse universo, como você falou, de marketing e comunicação, propaganda, de suma importância dentro da área. Dentro do design a gente tem algumas vertentes, né? A questão de você trabalhar comercialmente, né? Artisticamente, e eu tenho esse cunho, eu trabalho mais dentro da área comercial mesmo, né? Trabalhos, campanhas e criações mais para a área comercial mesmo. Certo. Ok. Mariana, e você? Como é que você se sente fazendo e desenvolvendo essa criação no seu trabalho para traduzir o que você percebe na sua arte e no bem-estar do cliente, naquilo que o cliente está lhe solicitando? Eu acho que esse é o mundo agora que... Esse é o mundo agora da... Artista é assim, viu? Tá muito ligado, tá ligado na arte. Você que tinha ligado para cima, então.
a gente está sempre se desenvolvendo e o trabalho do web design tem que estar sempre acompanhando essa evolução, que sempre o cliente está sempre procurando uma coisa mais moderna, que tenha mais a ver com a atualidade, com a juventude, com essa linguagem que o mundo digital, online, está buscando. E eu faço de tudo para botar a minha visão que eu tenho artística e também estar de acordo com o que o cliente deseja. Ok. Agora vamos em Moab, porque Moab, na realidade, é programador também. Isso. Como você faz para traduzir as necessidades do seu cliente dentro do processo de programação? Você desenvolve software? Ou como é o seu trabalho? No caso, geralmente, programação é mais pedido para, como é que se fala? Supermercados, assim, programas que a pessoa vai usar para facilitar um processo que ela iria levar mais tempo sem a programação. A programação é basicamente mais para isso. Certo. Você então faz um programa específico para, por exemplo, ver a quantidade de dinheiro que entra, que sai, pagamento, ou então quantas laranjas estão nos depósitos. Vendi 40, deve ter 20 e tal, preciso encomendar tanto. É isso aí, né? Fazer soma, agora, para facilitar o trabalho da pessoa. Isso é extremamente importante. Quando a gente não tem isso em casa, meu amigo, o cartão estoura. É verdade. Agora, Moab, dentro disso aí, minha experiência, até como empresária, eu vejo o seguinte: não adianta só um bom software, se você não tiver uma empresa por trás que lhe garanta o suporte técnico. Quando você desenvolve esse software para alguém, como é que você faz, já que você é jovem, novinho, ainda está começando a vida, para dar o suporte em relação ao software que você criou? Você se faz presente? Como é que você dá esse suporte? Geralmente, no caso, assim, suporte que você fala de manutenção, para possíveis defeitos e danos. Mesmo e vejo qual é o erro e conserto, ou então faço de novo. E sempre também dando suporte online, falando pela rede. Faz acesso remoto também, né? E aí, talvez, às vezes, até você mesmo da sua casa consegue consertar o negócio lá na China. Porque eu trabalhei negócio de computador é incrível. Eu trabalhei com uma empresa de Teresópolis. E às vezes, quando chegava assim, sexta-feira à noite, eu no Iguatemi, a loja cheia e o computador dava problema, e aí ligava para lá só na segunda. Eu ficava com o PDV da loja parado, esperando por conta de ser em outro estado, em outro local. Eu não tinha um técnico que pudesse vir me visitar e resolver meu problema. E o acesso remoto não fazia porque sexta-feira eles fechavam para reabrir na segunda. Então, é de fundamental importância para o programador ele garantir o suporte depois para manter os possíveis erros, né? Porque todos são falíveis, né? Agora, voltando a essa questão com Caio, hoje em dia, Caio, a gente vê uma série de artistas produzindo coisas maravilhosas em termos de design, mas a gente tem um outro detalhe. Hoje a ergonomia ela está exigindo que o design esteja caminhando junto. Quer dizer, não adianta eu criar uma cadeira linda e maravilhosa que as pessoas não possam sentar. Não adianta eu desenvolver um produto que as pessoas não consigam segurar. E assim por diante. Como é que está? Porque hoje, segundo consta, isso é uma das coisas mais modernas, né? Que é essa associação da ergonomia junto com o design. Como é que você já está nessa questão? Na hora que você vai desenvolver, por exemplo, produtos, embalagens ou coisas parecidas. Volta naquele ponto que eu estava falando com relação ao desafio do olhar técnico e profissional do designer dentro do que precisa, dentro da demanda da empresa, né? Eu acho que nosso trabalho é de fundamental importância nesse sentido para estar trazendo esse olhar mais crítico, mais técnico, né? E tentar trazer da forma que seja, como você falou, esteticamente inovadora, né? Você trazer esse tipo de solução mais inovador, trazendo também a questão da ergonomia, como você está falando. Eu consigo compreender um pouquinho a ergonomia, passando para o design em geral, não só falando de design de produtos, mas design gráfico mesmo,
né? A questão da ergonomia, a gente pode estar trabalhando, a gente pode estar entendendo isso como facilidade de cognição, né? De como passar a informação de forma mais clara para as pessoas e de forma mais esteticamente apresentável possível, né? Tudo parte desse princípio de estar fazendo de estar sempre alinhando qual que é, na verdade, o objetivo do meu cliente quando ele me solicita um trabalho, né? E ali a minha visão técnica, a minha visão de mercado profissional dentro desse processo. Como é que eu vou vender isso mais fácil? Ok, temos um vídeo que nós trouxemos para esclarecer as pessoas em casa a respeito do que seria um designer, certo? Dá para ir aí, Almir? Vamos aí? Então vamos lá. Os primeiros registros de manifestação gráfica que podem ser relacionados com a atividade do designer remontam a achados da pré-história. A seguir, podemos ver como foram relevantes e qual a sua real importância para a atualidade. Os desenhos que vemos nessa imagem, sem dúvida, expressam a beleza bruta da arte primitiva e certamente foram feitos com penhor e esmero por esses incógnitos ancestrais. Durante toda a história do homem, diversos rastros Bem, aqui temos uma definição padrão para o que é e o que faz o designer gráfico. Vejamos, abre aspas, é o profissional que transmite mensagens, ideias e conceitos através de imagens e texto em suportes bi- ou tridimensionais, fecha aspas. Mas o que isso significa? Significa que designer gráfico atua no planejamento e execução de marcas, tipos, símbolos, embalagens, livros, jornais, revistas, pôsteres, catálogos, folders, placas, camisetas, vinhetas, animações, ilustrações, quadrinhos, sites, jogos, eventos, exposições, enfim, grande parte do que você vê, escuta ou toca, inclusive este vídeo. Ainda não entendeu? Deixa eu ser mais claro. O designer é um projetista. Ele trabalha dentro de um processo. Bem, deixe-me ver aqui. Não, aqui não. Só um minuto. Deixa aqui. Esse sai. Opa! Pois é. Pronto, continuando. Imagine um indivíduo. Lhe chamaremos de Sr. X. Agora, imagine o Sr. X como um homem seguro, confiante e empreendedor. Bom, o Sr. X possui um negócio que tomaremos discretamente como Y. Um negócio inovador que prospera largamente. Porém, certo ponto disso não está funcionando como deveria. Vejamos. Há um problema aqui, observem. Esse problema pode ser de ordem prática, criação de uma peça gráfica, conceitual, elaboração de uma visão ou ideia, estratégica, aconselhamento ou consultoria. Apesar de ser uma pessoa razoavelmente inteligente e com um bom senso modestamente acima da média, o Sr. X não sabe solucionar esse problema. E é aqui que entra o designer gráfico. Um profissional capacitado e com as competências necessárias para o caso. O designer irá pensar em uma solução para a questão usando algumas de suas aptidões, como formação acadêmica, habilidades individuais e bagagem cultural própria. Após algum tempo de obstinada meditação e análise sobre o tema, ele chegará a um resultado. Em seguida, apresentará sua proposta ao Sr. X, que dirá não ou sim à ideia. Se a resposta for não, de volta à mesa de trabalho. Agora, se aprovada, a solução será aplicada sob orientação do designer. Com o problema resolvido, o Sr. X poderá seguir satisfeito com o resultado e feliz com seus negócios. E assim, mais uma vez, mais rápido que uma impressora, mais preciso que um laser e mais eficiente que um computador, o designer conseguiu contribuir para o bem-estar do povo rumo a uma sociedade mais justa e eficiente e a um brilhante e promissor futuro. Talvez nem tanto. Um pouco menos de glamour e altruísmo, mas pelo menos deu para compreender melhor o que é e o que faz o designer gráfico. Bem, se não entenderam nada...
Temos uma pequena lista de pessoas que merecem uma singular e sincera parabenização. São elas: Adélia, Ida, Kênia, Alice, Bárbara, Cristina, Daniela, Débora, Digão, Érica, Violone, Felipe, Flávia, Gabriela, Gisele, Giovanni, Isabela, João, Jordana, Júlia, Lino, Malaco, Marco, Matheus, Michel, Pio, Rafael, Ramiro, Rodrigo, Tererê, Thaís, Thiago, Tiemi, Vinícius, outro Vinícius. É isso aí, gente. É isso. Olha, me dê a caneta aqui. Essa caneta aqui, ó, é fruto de design, viu? Olha, ela com pontinha, muda um pouco aqui, faz aqui. Isso também é design, né? Um carro, né? É design. Então, hoje o mundo é de design. Até nas fábricas. Pensa que aquelas torres são de um jeito, mas Mariana, vai sempre se arrumando. Mariana, eu queria saber de você, pintar, como né, é o seu processo de criação? Vamos supor, você vai brifar uma pessoa, faz o briefing, que seria o primeiro passo para uma entrevista e tal, fazer os levantamentos. Aí você brifa a pessoa, e a partir daí, como é que você faz para criar? Bom, aí depende muito do que a empresa ou a pessoa está querendo mesmo. É claro que eu tenho tenho exemplos do que eu posso fazer, o meu portfólio. Eu também tenho algumas mostras que eu deixo em redes sociais, divulgo em redes sociais como Facebook. E depende mesmo do que a pessoa quiser. Eu tô adepta a tudo mesmo. Mas assim... Se aqui a gente quiser aqui arrumar aqui, botar uns painéis aqui, é você, é Caio, é ele que vão fazer, que tem ideia, como é? Eu vou mostrar as minhas ideias, eu vou mostrar o que eu acho que seja mais moderno, que seja... que tem uma linguagem legal. E vocês também podem dar opinião, né? Que vocês acham que pode ser mais legal. Mas a inspiração vem da onde? Vem da sua experiência? Vem de um lugar que você não sabe de onde é? Como que faz para surgir isso? É verdade. Eu busco inspiração a partir da minha arte mesmo, que eu tenho muitos desenhos gráficos além disso. E também busco ver o que a internet está mostrando também, né? O que a linguagem da internet está mostrando. Porque hoje todo mundo vai na internet, né? O a gente se inspira também na própria internet. E Moab, eu soube que quando não tem jeito o computador, você dá jeito. Para tablet, notebook. Você também trabalha com manutenção de micro, de computadores, ou seria só a parte de reprogramação? No caso, programação já outra coisa, mas eu trabalho mesmo com manutenção, que instalação de software, que o cliente geralmente compra o produto, às vezes já não vem instalado, aí chama para instalar, deixar lá tudo certinho, botar antivírus, aí o computador já fica pronto para usar e fazer o que quiser. E você está conseguindo viver disso financeiramente? Isso tem te dado retorno? Porque hoje a informática é um ramo promissor, né? Tem sim, aparece muito. Vários clientes, às vezes eu fico o dia todo, estou terminando de consertar um computador, já aparece outro cliente pedindo para consertar também. Olha, acontece uma coisa muito engraçada que eu já comentei até aqui na TV. Normalmente, quem sabe mexer com o computador é tão requisitado quanto o médico. Chega no aniversário, todo mundo tem um computador para mostrar, um notebook, uma coisa para baixar. Como é a sua vida social nesse sentido? Você chega nos cantos e as pessoas pedem favor, as pessoas pagam. Como é isso? Geralmente os clientes assim já chamam, já sabem que vai ter um preço fixo. Às vezes já é cliente conhecido, me chamam uma vez ou por indicação de um cliente que eu já tinha consertado, aí indica, aí já me chama também, aí já sabe o preço em si. E também tem os amigos que tiram dúvida também, pedem informação. Aí lá e trouxe o tablete dela aqui para você consertar, viu? Porque não tá funcionando. Zé Gaiato, viu? Olha só. Agora... Esse meu aqui, ó. Agora esse meu conserta aí, porque me botaram um programa nele, eu não sei fazer com ele, mal telefonar. E dizem que isso aqui é tudo, ó. Vocês sabem mais que eu, né? Agora, Caio, outra coisa. A gente sabe que existe uma diferença entre valor e preço. Valor é aquilo que você percebe em relação ao produto. E preço é uma composição matemática do lucro, do custo e etc. Inclusive o custo de oportunidade. Exatamente. Como é que você, dentro da sua criação, consegue valorar o que você criou? Porque é uma coisa extremamente subjetiva. Como você faz isso?
Você tocou no ponto-chave da profissão. Aí não pode abrir, não, mas é o segredo. Mas eu tenho que tocar no ponto-chave. Principalmente para quem trabalha como freelancer, né? No meu caso, por exemplo, existe hoje uma questão que é muito interessante frisar, que é a questão de qual é o seu nível de inserção dentro do mercado. Né? Hoje, dentro da área de design, é o que eu percebo bastante. As pessoas pagam o que é a questão do valor, né? O que é a questão da parte intangível do que a gente está fazendo. As pessoas frequentemente pagam por aquilo que elas veem e por aquilo que as pessoas falam que é interessante elas veem, né? No caso, a gente trabalha, eu principalmente com a formação de preço daquilo que eu produzo, eu trabalho sim com os aspectos técnicos, que é o tempo de utilização que eu estou sentado fazendo aquilo, né? A minha internet que eu utilizei, né? Mariana falou até roubando um pouquinho a fala dela, a questão do processo criativo tem muito a ver com a internet. Né? Eu mesmo me cerco de internet para poder fazer tudo que eu faço, né? Não que seja plágio, mas a gente sempre busca inspiração. Busca inspiração. Então tudo isso eu acabo incluindo dentro do meu preço final. Certo. E Mariana, e você nesse processo de criação do preço, como é que você consegue fazer para valorar? Porque você sabe, inclusive, que você está desenvolvendo um produto que vai agregar valor à vida do cliente. Então, como você botar um valor numa coisa e dar valor a si mesma por conta de ter criado? É isso, né? Acho que o design é como ele falou mesmo, a gente busca inspiração e a gente está dedicado ao tempo da gente, a gente vê a imensidade, né, do que a gente vai fazer. Isso depende muito também. Se for uma coisa pequena, por exemplo, eu já fiz sites para algumas empresas, para até online também, sem precisar ir à empresa, contratado mesmo pelo site. Aí, variados, pequenos banners, logomarcas, que é uma coisa que exige mais trabalho. Você faz também aquele negócio de ajustar um blog para a gente botar aí na... Faço também. O layout mesmo, sem precisar da programação do site, também tudo junto, completo, o site inteiro. E, enfim, isso depende muito do que você vai fazer. O cliente pede, né? Isso. Agora, Moab, como você se qualificou para chegar a esse ponto? O que você fez? Você fez cursos? Como foi para você que se qualificar? Desde pequeno já gostava de computador, aí já ficava mexendo na curiosidade, né, descobrindo coisas. Aí já entrei no curso no sentido de aperfeiçoar, porque eu gostava mesmo. Aí agora já formei tudo, toda a base de manutenção já sei. Você devia ser como os filhos dela, que eu deixo o meu computador, o meu tablet lá. Quando eu chego tem não sei o que de combate, luta, não sei o que, andar de carro, não sei o que. Eu olho assim, rapaz, isso é o meu computador, o meu tablet? Poxa. Você era curioso também, não era só... Olha, o que a gente tem visto também é o seguinte, muita gente hoje em dia, no processo de criação, acaba querendo reinventar a roda. Ou seja, perde muito tempo tentando fazer uma coisa que não faz sentido, ou que muitas vezes, vamos para a vida prática, eu crio embalagens demais para minha empresa, porque eu vendo uma tampinha de um chaveirinho, eu crio a embalagem do chaveirinho, aí eu vendo uma coisinha um pouquinho maior, eu crio embalagem para uma coisinha maior, e aí as pessoas às vezes se excedem na criação, colocam pingos demais no i. Como ser comedido em relação a isso? E fazer uma coisa que seja funcional? Primeiro é necessário dizer que ser designer não é só ter talento para fazer. Né? É muito de vivência, de prática, de estudo, de capacitação profissional, né? de experiência dentro do mercado. E justamente essa experiência que traz esse bom senso. Né? Eu creio que a gente não pode também cobrar de alguém que está iniciando dentro da área, dentro da profissão, está engateando, um bom senso que é muito pertinente de quem já tem um tempo na área, que já tem um tato. Né? O vídeo foi extremamente interessante para explicar isso.
que, além desse trabalho que a gente faz, o principal trabalho nosso talvez seja a consultoria, porque muitas das pessoas que nos solicitam para fazer o trabalho não têm exatamente essa visão da comunicação, né, de você trabalhar com uma coisa mais limpa, mais simples, porém muito mais comercial, muito mais vendável. Que toca muito mais no coração do que a gente quer chegar, né? Uhum. Quer dizer, a gente quer bolar uma coisa, você sugere aquilo, como foi a nossa relação quando você fez o site da Simara, né? O programa Simara Heller. A gente fez experiência, letra, não sei o que e tal, não é isso? Uhum. E gostei. Mais breve a gente vai mudar, viu? Aí vamos chamar de vocês três aqui para ver quem faz a melhor proposta. Vamos fazer aqui uma concorrência. Eu acho que dá tempo só de mais uma perguntinha rápida para Mariana. Viu? Mariana, já olha acabou? só. Ó, o tempo já rapidinho, só rapidinho. Tem gente que comenta que nada se cria, tudo se copia. Você concorda com isso? Concordo, sim, mas não tanto copiar. Eu acho que tudo a gente pode reinventar. A gente pode buscar inspiração naquilo que a gente acha legal e dar também o nosso toque, dar a nossa cara, a nossa experiência. Então, tudo a gente se reinventa mesmo. Ok. Bom, tá bom, então. O tempo esgotou, rapaz. A conversa estava boa, não chegou nem na metade. Estava animado porque eu estou querendo saber desse negócio de design, porque eu quero entrar nisso. Apesar que eu não sei nem mexer em computador. Porque pessoa que passou dos 50 anos... Quem ainda fala em disquete, ninguém sabe nem o que é disquete aqui. Né? Vamos lá, então. Vamos despedir cada um aí. Isso. Fazer sua despedida, porque em seguida eu faço o encerramento. Parece que não dá nem tempo. É só dar um tchau, agradecer as pessoas. Bom, então, agradecer a vocês, ao Moab, ao Caio, a Mariana. Eu tenho uma neta com o nome Mariana. E aí, agradecer a Ilai, dizer a você, Carlos, telespectador, nós procuramos trazer aqui, muitas vezes, entre essas coisas que são inovadoras, para abrir os olhos da comunidade. Tudo tem design. Esse negócio de computador, celular, caneta, copo, tudo tem design. Carro tem design, máquina tem design, tudo tem design. Navio, avião, é tudo. Então, quem quer tem que estudar muito. E tem que ter duas coisas que, se não me engano, foi Thomas Alva Edison, o homem que inventou a luz. Ele dizia assim, são 10% de inspiração, ou 5%, e 90% de transpiração, quer dizer, de suor, de batalhar, de ralar. Entendeu? Então é isso aí. Trouxemos um programa, se vocês gostarem, nos falam, que nós vamos trazê-los de novo aqui, para a gente bater esse papo e essa mesa redonda tão agradável. Muito obrigado, companheiros telespectadores, e até a próxima, se Deus quiser.